Bem-vindo à segunda semana dos dividendos. A gente realizou a primeira no ano passado, estamos realizando novamente a semana dos dividendos este ano. Nessa semana iremos nos aprofundar a respeito da estratégia de dividendos. Serão 3 vídeos que iremos mandar ao longo dessa semana e também iremos realizar um webinar ao vivo em que tiraremos as suas dúvidas e discutiremos sobre a estratégia de dividendos. Mas antes de começarmos, eu gostaria de introduzir duas pessoas. A primeira delas é o mega investidor Luiz Barsi. Barsi é possivelmente o maior investidor pessoa física na bolsa e começou a investir na década de 60. Sua estratégia é baseada na aquisição de ativos, ações que pagam dividendos ou que têm capacidade de pagar dividendos generosos no futuro. Obviamente, essa é uma estratégia que exige uma visão de longo prazo e que também exige um comportamento disciplinado nos aportes recorrentes e também paciência para que os investimentos maturem. A segunda pessoa que eu gostaria de te apresentar é o investidor William Wallace. William Wallace é ex-feirante e começou a investir em 2004 com apenas R$100 por mês. Obviamente, os aportes do William Wallace foram crescendo ao longo do tempo e, juntamente com a reaplicação dos dividendos recebidos das ações, ele adquiria ainda mais ações, o que garantiu a ele que atingisse a sua independência financeira através da bolsa. A minha intenção mostrando essas duas pessoas é justamente mostrar que é possível atingir a independência financeira através de uma estratégia de dividendos. O Barsi, que começou como engraxate, e o Will, que é um ex-feirante, atingiram seu sucesso, ou seja, o sucesso na bolsa é possível a todos. Obviamente que isso exige muita paciência, muita disciplina no processo de investimentos. E se você estiver disposto a seguir a trajetória da estratégia dos dividendos, o mesmo pode acontecer com você. E qual o principal objetivo de adquirir ativos que geram dividendos? O principal motivo para se investir em dividendos é garantir uma fonte de renda passiva proveniente de investimentos. Com isso, você pode complementar ou garantir a sua aposentadoria, garantir um fluxo de caixa que garanta a sua independência financeira e também obter uma renda sem a necessidade de vender ativos. Neste slide, pegamos duas empresas. Do lado esquerdo, a Ambev, e do lado direito, o Itaú. Em azul, simulamos a rentabilidade do patrimônio de quem tivesse reaplicado os dividendos da Ambev. Em vermelho está apenas o desempenho das ações sem a reaplicação dos dividendos. E o mesmo acontece com o Itaú. Em azul, a rentabilidade com a reaplicação dos dividendos. Em vermelho, a rentabilidade de quem não reaplicou os dividendos. Ou seja, quem reaplica os dividendos atinge uma valorização do patrimônio muito maior. No caso do Itaú, a mesma coisa aconteceu. Quem reaplicou os dividendos mais do que dobrou o patrimônio em relação a quem consumiu os dividendos. Ou seja, aqui está a primeira lição. Quem reaplica os dividendos atinge um patrimônio muito maior e muito mais rápido do que quem consome os dividendos. Obviamente, o objetivo é, em algum momento, viver dos dividendos. A minha sugestão é que no processo de acumulação de patrimônio, você reaplique os dividendos, pois assim atingirá sua independência financeira ou seus objetivos financeiros de maneira muito mais rápida e intensa. Alguém pode se perguntar, mas o dividendo não sai do preço das ações? No curto prazo, quando uma empresa paga dividendos, esse valor é subtraído da sua cotação. Porém, no longo prazo, é justamente a possibilidade de se reinvestir os dividendos que gera o efeito de juros compostos, ampliando o retorno do investidor. O impacto dos investimentos é ainda mais intenso em momentos nos quais as ações estão caras, como podemos ver no estudo do livro Shareholders Yield. No gráfico à direita, podemos ver o desempenho do retorno acionário quando as ações estão baratas, no caso aqui abaixo de 17 vezes lucro, e também quando elas estão sendo negociadas num PI acima de 17, PI, Price Earnings Ratio, que seria a métrica de PL. Podemos ver que em ambos os casos, a reaplicação dos dividendos representa a maior parte do retorno das ações. Ou seja, dividendos importam. A reaplicação dos dividendos é o maior responsável pelo retorno das ações. Isso pudemos ver também no gráfico anterior, no estudo da Ambev e do Itaú. Quem reaplicou os dividendos teve um retorno mais do que o dobro do que quem não reaplicou os dividendos no período analisado. E quando observamos as empresas que pagam dividendos, podemos notar algumas características que existem em comum entre essas empresas. Obviamente que existem exceções, mas a maior parte dos negócios são negócios sólidos e maduros.
são empresas com uma volatilidade da receita e também de seus papéis inferior ao mercado como um todo. São negócios também com vantagens competitivas que permitem gerar caixa e distribuí-lo aos seus acionistas. Portanto, são empresas mais previsíveis, com margens superiores e com um balanço mais sólido, o que garante uma segurança adicional ao investidor. A estratégia de dividendos pode ser considerada conservadora para aqueles que querem investir na bolsa. E se as empresas não pagassem dividendos? Existe uma crença de que as empresas não deveriam pagar dividendos, mas sim reinvestir em seus negócios. Porém, isso só é verdade quando as empresas conseguem reinvestir a uma taxa de retorno elevada. Assim, toda empresa eventualmente atinge um momento de maturidade em que a melhor coisa a se fazer é distribuir dividendos. Existem negócios, inclusive, que o fator limitante ao crescimento não é o capital, e sim outros fatores. Um exemplo pitoresco seria as atividades empresariais do advogado Cacai, um dos principais advogados da Lava Jato. Se ele tivesse o dobro do capital, será que ele faturaria o dobro? Não. O que limita o crescimento do seu negócio são, por exemplo, as atividades da Lava Jato. Quanto mais a Lava Jato for atuante, mais casos vai ter para ele cuidar. Então, ele ter o dobro de capital, ter o dobro de computador e ter o dobro de mesas, não necessariamente vai fazer com que a sua empresa lucre o dobro. Portanto, existem alguns negócios em que o que limita o crescimento não é o capital, e sim outros fatores, como nesse caso, a Lava Jato. No Brasil, as empresas são obrigadas a pagar pelo menos 25% do seu lucro na forma de dividendos. Porém, é interessante notar que mesmo nos Estados Unidos, onde não existe esta obrigatoriedade, as empresas que pagam dividendos obtiveram um retorno ainda superior às empresas que não pagaram dividendos. Podemos ver isso nesses dois gráficos. No gráfico à esquerda foram selecionados alguns tipos de ações. Basicamente, as empresas que pagam dividendos e as empresas que não pagam dividendos. Em roxo, amarelo e azul são as empresas que pagam dividendos. Em verde e vermelho são as empresas que ou não pagam ou cortaram dividendos. Podemos ver que as empresas que pagam dividendos apresentaram um resultado superior às outras empresas. O gráfico à direita representa o desempenho das ações chamadas Dividend Aristocrats, que são as empresas que pagaram dividendos crescentes durante 25 anos ou mais. E em vermelho podemos ver o desempenho do S&P 500. Podemos ver que também nos Estados Unidos o desempenho das empresas que pagam dividendos foi superior às demais empresas. O mesmo acontece no Brasil. Aqui podemos comparar o índice de dividendos, que é criado pela B3, contra o desempenho do Ibovespa. Podemos ver que ao longo desse período aí de pouco mais de 10 anos, quem aplicou no iDividendos teve um retorno de cerca do dobro de quem aplicou em empresas do Ibovespa. Aqui encerramos a primeira aula da semana dos dividendos. E aqui você pode ver o porquê de se investir na estratégia de dividendos e ver que ela funciona de verdade. Eu convido você a deixar suas dúvidas nos comentários, as quais eu irei responder ao longo dessa semana. E se você tem algum amigo que possa se interessar por esse conteúdo, eu te convido a deixar o nome dele nos comentários marcado e assim ele vai poder desfrutar desse conteúdo também. A próxima aula será divulgada na quarta-feira. Nos vemos lá!